Glória a Deus! Glória a Deus! Antes de compartilhar uma palavra dos céus para a igreja do Senhor, gostaria de trazer uns recadinhos aí da nossa movimentação como igreja. Se você não segue nossas redes sociais, né, nós estamos ali no Instagram, Ieb Trancoso. Nem tudo a gente posta por aqui, mas lá tá toda a programação. Também temos o canal no YouTube para você que não consegue vir. Eu acredito que temos pessoas aí que não conseguiram estar aqui. Tem pessoas que não moram em Trancoso, já falaram com a gente, que não perdem um culto. A gente fica muito feliz, porque eu creio que isso faz parte de um pouquinho de quando Jesus falou que coisas maiores vocês fariam em meu nome. Amém, igreja? Então, eu acredito que na época de Jesus ele caminhava quilômetros e quilômetros para pregar o evangelho. E hoje, através dessa ferramenta, a gente não tem nem noção, né? Aonde que está alcançando os corações. E glória a Deus por isso. Amém? Eu já dei boa noite? Já, né? Boa noite, se eu não dei boa noite. Queridos, nós estamos aí mais uma vez com esse plano de leitura. Nós vamos ler a Bíblia toda em um ano. E se você quiser estar com seu espírito fortalecido para esses dias desafiadores que nós vivemos, faça parte com a gente. Às vezes você pode pensar, ai meu Deus, mas já estamos entrando em maio, não comecei, vou deixar para o ano que vem. Não faça isso, por favor. Se você pensou assim, comece hoje, comece a partir do que nós estamos lendo Salmos. Hoje nós lemos Salmos 108, 117 e 18. Nós estamos lendo na ordem cronológica dos acontecimentos, né? Isso é muito legal. A gente vê ali Davi lá em 1 Samuel contando uma história de Davi, 2 Samuel, daqui a pouco pula para um salmo, que é uma oração que Davi fez naquela época que ele estava vivendo aquela batalha. Então, muito legal, faça parte dessa leitura, se fortaleça e cresça conosco como igreja. Amém? Também estamos aí, vem aí, Casas de Paz, né? O ano passado fizemos a campanha das Casas de Paz, uma campanha evangelística, né? De levarmos a verdade do Evangelho, a palavra do Senhor aos lares, às casas daquelas pessoas que estão sedentas da palavra do Senhor, que ainda não estão em uma igreja ou que estão afastadas de uma igreja. Então, para você, se você quiser saber um pouquinho mais, procure seu líder de tribo ou nos procure aqui no final. Temos a galerinha de preto aí também que pode te informar como funciona. Você pode ser o mensageiro da paz, que vai levar a palavra, tem toda a direção. É muito simples, queridos. Esse projeto é baseado no envio de Jesus de 72 discípulos, novos convertidos. Eles tinham acabado de se converter, nós pregamos muito ano passado isso aqui. Jesus falou, vai lá, vai pregar, vai cumprir o ID. E é por aí, é muito simples, as mensagens são simples, evangelísticas. Então, se você deseja ser um mensageiro da paz, nos procure. Vamos dar todas as orientações, estaremos nos cobrindo de oração também, porque é uma batalha. E se você conhece um filho da paz, ou talvez você é um filho da paz, que quer abrir a sua casa para receber um mensageiro da paz que estará ali levando a paz de Jesus para a sua casa, te visitando ali com a salvação através de Jesus, com curas, libertação também. Esse projeto é para você. Amém? Glória a Deus. Faça parte de uma tribo. Quem já faz parte de uma tribo, sinaliza aí. Glória a Deus. Se você ainda não faz parte, esse convite é para você. É uma forma de nós pastorearmos a igreja, né, através dos nossos grupos pequenos. É uma forma de você ser alimentado espiritualmente também, de uma forma diferente do que essa, né, de culto. Essa forma é maravilhosa, mas os grupos pequenos também têm uma pitadinha, sabe, muito especial do Senhor. É uma forma diferente de sermos cuidados pelo Senhor. Glória a Deus. Acho que é isso, né? Sirva um ministério, se você deseja servir ao Senhor, entregar os seus dons e talentos, né? Também vai lá e preenche o formulário lá, a gente quer te conhecer. Vamos orar mais uma vez? Glória a Deus. Pai, muito obrigada, Senhor. Já tivemos um lindo culto, Senhor. E eu quero continuar, Jesus, te adorando nessa noite, Pai. Eu entrego cada coração que aqui está. Espírito Santo, tenha liberdade para agir no nosso meio, para falar aos nossos corações, continuar falando, porque a Tua presença é real.
já sentimos a Tua presença através dos louvores, já podemos Te servir, Te adorar através dos nossos dízimos e ofertas, através da oração. E agora nós receberemos a Tua santa e preciosa palavra, Senhor. Fala conosco, Jesus. Eu oro para que cadeias sejam quebradas aqui nessa noite, Senhor. Eu oro, Senhor, para que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo tenha liberdade para visitar cada coração, aquelas pessoas que estão assistindo também na live. A minha oração é que vidas sejam tocadas, alcançadas, assim como eu fui tocada através dessa palavra, Senhor. A minha oração é que vidas sejam transformadas aqui, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. E o tema da mensagem de hoje é o que a ressurreição fez comigo. Glória a Deus. O que a ressurreição de Jesus fez na minha vida. É um pouquinho do que eu quero compartilhar com você, né? Estamos no final de semana da Páscoa, não é verdade? Algumas pessoas trabalhando, outras viajando. Que bom que você está aqui. Que bom que nós estamos aqui para receber essa palavra. Páscoa. E a Bíblia nos traz, né, um pouco do significado da Páscoa. Desde o Antigo Testamento a gente vê a primeira Páscoa que aconteceu na saída do povo, quando eles estavam aprisionados, prisioneiros no Egito. E ali, quando Deus então liberta o povo, nós vemos a primeira Páscoa. Está muito claro lá, para você que está lendo aí a Bíblia, nós já lemos esse ano essa passagem em que o Senhor, através de Moisés, fala: entra com a sua família para dentro da sua casa, vamos ter comunhão. E foi na última praga, quando ele enviou o anjo da morte, que mataria os primogênitos egípcios, e todos aqueles que tivessem, a direção do Senhor foi: coloque sangue nos umbrais, nos portais da sua casa, entrem, tenham comunhão com a sua família, que o anjo da morte vai passar. E aonde estiver o sangue, faz sentido para você? Te lembra alguma coisa isso? Aonde estiver o sangue, não vai haver morte, vai haver vida. Amém, queridos? Aonde estiver o sangue de Jesus, não haverá morte. Aonde estiver uma família obediente. Porque talvez, se eu e você estivéssemos lá, e o nosso líder falando: olha, você tem que fazer isso, entre para sua casa, passe o sangue. E a gente talvez ouvisse: que legal, né, essa instrução, mas vou desafiar. Não vou passar não, vamos ver o que vai acontecer. Teríamos morrido, queridos. Não porque o Senhor queria matar, mas pela desobediência, pela nossa escolha de desobedecer a direção do Senhor. Então, essa foi a primeira Páscoa, né? O significado da palavra é passagem, porque foram quando os anjos da morte passaram mesmo, matando os primogênitos, e foi a última praga pela dureza de coração de Faraó. E aí nós vemos a libertação do povo após isso. E a partir daí, o Senhor deu uma direção para o seu povo. Todos os anos, para que vocês lembrem os milagres, como que eu tirei vocês da escravidão, como que eu tirei vocês dessa vida no Egito, que hoje nós trazendo para as nossas vidas. O Egito significa uma vida de pecado, de prisão nas nossas mentes, uma vida paralisada, não é uma vida livre no Senhor. Então o Senhor deu essa direção: todos os anos vocês celebrem a Páscoa, para testemunhar para os filhos de seus filhos, para as próximas gerações, o que eu fiz no seu meio. Eu tirei vocês da escravidão, eu trouxe salvação, libertação e cura para a vida de vocês. Amém, queridos? Esse é o significado da Páscoa, e nós estamos aqui, há mais de 2000 anos depois, falando sobre a Páscoa. O que o Senhor fez no seu povo lá atrás. E logo depois a gente vê no Novo Testamento, Deus enviando o seu Filho amado, glória a Deus, para morrer e ressuscitar, por amor a mim e você, derramando o seu sangue. E todos aqueles, eu e você, que reconhecemos, aceitamos: Jesus, eu te amo, eu te reconheço, eu te obedeço. Nós estamos assim como aquele povo colocou o sangue naqueles umbrais, nós estamos colocando o sangue de Jesus nas nossas vidas, nas nossas casas. Estamos sendo libertos. Amém, queridos? Salvos, curados.
o anjo da morte não nos toca. Glória a Deus. A morte espiritual, tá? Morrer todos nós vamos. Estamos falando da morte espiritual. Então, às vezes, eu ouço algumas pessoas falar, eu não... Semana passada eu ouvi uma pessoa falando, esse negócio de comemorar a Páscoa é muito comércio, é muita venda de ovo de Páscoa, né? Quantas crianças, eu acredito, que nem saibam o real significado da Páscoa, como nós acabamos de ouvir aqui, não é verdade, queridos? E você fala Páscoa, o que a criança pensa? Coelhinho, que nem bota ovo, gente. É tão simples, a gente poderia só pensar um pouquinho, né? Só estudar um pouquinho de ciências. Que criatividade é essa, meu Deus? Mas deixa esse assunto para um outro dia, né? E aí a pessoa comentando, algumas pessoas falam, nem sabe se é essa data mesmo, não vamos comemorar não, e falando assim. Não, queridos, não importa se não é essa data, não importa se estão, com certeza o mundo está usando essa data para comercializar, para ganhar dinheiro, é verdade, mas nós não podemos nos calar, amém, igreja? Nós não podemos deixar de celebrar e testemunhar para as próximas gerações o real significado da Páscoa. Glória a Deus, que é a nossa salvação, a nossa libertação, é a ressurreição de Jesus. E aí, voltando um pouquinho, naqueles 3 dias, na sexta-feira, foi um dia, Jesus estava ali se entregando, foi um dia de muita humilhação, de muita angústia. Eu imagino o desespero daquelas mulheres que seguiam Jesus, e vendo o seu mestre, o rei, sendo entregue, queridos, injustiçado. Alguém aqui já viveu alguma injustiça? Não precisa levantar a sua mão. Já se sentiu injustiçado um dia? Já se sentiu traído? Já se sentiu humilhado? Imagina todas essas dores. Jesus passou por tudo isso, queridos, mesmo sem merecer, por amor a mim e a você. Ele morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida dele nessa terra. Amém, igreja? E naquela sexta-feira, então, a dor do abandono, Jesus, ele grita, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Ele se sente abandonado, envergonhado. Ele estava nu, queridos. Uma morte vergonhosa, ele não merecia. E então veio o sábado, o segundo dia. O sábado foi o dia do silêncio. A Bíblia vai nos dizer, em Lucas 23, 56, a parte B, no sábado descansaram conforme a lei exigia. Houve silêncio, todo mundo se recolheu. Eu imagino os discípulos e as mulheres, as pessoas que seguiam Jesus. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu pensei que ele viria derrotar os nossos inimigos. Humanamente falando, ele está morto. E aquele desespero, aquele silêncio, aquela espera angustiante. Eu não sei se você já viveu esse tempo de espera. É uma angústia, gente. Não é verdade? Um silêncio dos céus pairava. Mas algo grandioso estava acontecendo espiritualmente. Muitas vezes nós não estamos vendo o agir do Senhor. Parece que a resposta do Senhor está demorando, não é assim? Mas coisas estão acontecendo no reino espiritual. Nós precisamos nos posicionar, continuar adorando, continuar obedecendo, não desistir. Sabe por quê? O sábado, ele não é o fim. Ele é só um intervalo entre a dor e o milagre. Glória a Deus, glória a Deus. O milagre aconteceu no domingo, ao terceiro dia. Aleluia! O amor que foi sepultado não está morto, ele está prestes a mover a pedra. Glória a Deus. Lucas 24, 5 e 6 diz assim: então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. Glória a Deus, queridos, já lemos aqui essa passagem logo no início. Ele não está aqui, ele ressuscitou. A cruz está vazia, igreja.
Aleluia. Isso é motivo de muita alegria, nós precisamos celebrar. Eu não sei, você que está aqui nessa noite, você que nos ouve também na live, em que dia você está vivendo? Eu não sei se você está vivendo talvez a sexta-feira, num dia de angústia, da dor do abandono, da traição, da dor da injustiça. Eu não sei que dia que você está vivendo, mas existe uma certeza e uma convicção. Para você que está em Cristo Jesus, o domingo chegará, amém? O domingo chegará na sua vida, creia nessa verdade. Jesus ressuscitará no seu coração, ressuscitará os seus sonhos, ressuscitará o seu casamento, a sua família, o seu filho que aparentemente talvez você sente que está no sábado de silêncio, você não vê respostas do céu, talvez um filho que está no mundo, desviado dos propósitos do Senhor. Talvez uma resposta que você espera no céu, acredite, o domingo chegará. Amém, igreja? Permaneça obedecendo, permaneça acreditando, não desista. Glória a Deus, vai ressuscitar, talvez nas suas finanças, na sua empresa. Deus é um Deus que ressuscita sonhos. Glória a Deus. Então, o que a Páscoa significa na nossa vida, né? Dentre muitas coisas, eu gostaria de compartilhar algumas com você nessa noite. Quando nós reconhecemos o sacrifício de Jesus, então, como eu já disse aqui, a sua morte e ressurreição em nossas vidas, nós não mais somos suas criaturas, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Glória a Deus! Não mais apenas criaturas, somos filhos amados de Deus. E o que a ressurreição fez comigo, eu comecei fazendo essa pergunta como tema dessa mensagem, para que a gente pudesse refletir na palavra do Senhor, o que a ressurreição faz mesmo nas nossas vidas, no nosso dia a dia, à luz da Bíblia. E eu peguei uma sequência de aparições de Jesus após a ressurreição e gostaria de trazer para vocês aplicando na nossa vida, amém? Estão comigo? Glória a Deus. Além do que a gente já falou, que Ele nos deu a vida, Ele nos libertou de uma vida de trevas, de escuridão e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso Deus. E eu vou compartilhar com vocês 6 coisas que acontecem na nossa vida quando Jesus ressuscita em nossos corações. E a primeira delas está em João 20. Eu vou trazer aqui uma sequência que está em João, capítulo 20 e 21. Algumas passagens. Se você puder separar um tempinho para você ler o contexto, eu vou trazer algumas passagens soltas, mas é muito lindo ler ali com a presença do autor, né? A Bíblia é o único livro que a gente lê com a presença do autor, junto com a gente, ministrando o nosso coração, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que Jesus, Ele revela a sua identidade. Quando Jesus ressuscita em nossas vidas, quando eu aceito Jesus no meu coração, Ele nos dá uma revelação. Vamos ver o que aconteceu nessa passagem, João capítulo 20, versos 11, por favor, ao 18. Uma passagem linda para quem assistiu The Chosen. Essa cena foi muito fidedigna à palavra, foi muito linda. Vamos lá. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Querido, só um parênteses aqui. Muitas vezes, em meio à nossa dor, ao nosso sofrimento, ao nosso desespero, a gente não vê Jesus. Jesus está ali do nosso lado, querendo dar as mãos. Eu estou aqui, eu estou com você. E a gente está reclamando com o Senhor. Cadê o Senhor que me deixou sozinha? Só eu que já fiz esse tipo de oração. Fecha parênteses, continuando a leitura.
15, mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Ela estava conversando com Jesus, gente. Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. 16. Maria, disse Jesus. Ele a chamou pelo nome. Maria, eu te conheço. Maria, eu te dou uma identidade. Maria, você é a minha filha amada. Maria, eu te conheço. Muitos teólogos dizem, queridos, isso não é uma certeza que a Bíblia nos traz, mas que essa mesma Maria, eu acredito que sim, é aquela Maria de João 8, que as pessoas pegaram ela em adultério e levaram ela para ser apedrejada, e Jesus falou, vem cá, minha filha. E Jesus a chamou pelo nome. Eu não olho para você por causa dos seus erros. Jesus está falando comigo, com você, queridos. Eu te conheço pelo nome. Eu te dou uma identidade de filha, de filho amado. Glória a Deus. Ela se voltou para ele e exclamou, olha, gente, que passagem maravilhosa. Quando ela ouviu o mestre chamando o nome dela, ela estava conversando com ele. Naquele momento, é como se os olhos dela fossem abertos. Ela falou, exclamou, Raboni, que em aramaico quer dizer, mestre. Jesus lhe disse, não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes, eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. E 18, Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse, vi o Senhor. Então contou que Jesus havia falado. Dizem por aí, né, que a primeira aparição foi para uma mulher, não sei porquê. Me contaram que era para as notícias se espalharem mais rápido. Faz algum sentido, eu acho, né? Mas deixa quieta. Queridos, Jesus te chama pelo nome. Glória a Deus. Ele não olha para você por causa dos seus fracassos. Ele não coloca uma lupa, uma lente de aumento nos seus erros, não. Ele está aqui olhando o meu e o seu coração. Ele está olhando aquela Maria, o João, a Joana, a Ellen, o Ian, que Ele criou desde antes da fundação do mundo. E o propósito e a missão que Ele colocou dentro de cada um de nós. Glória a Deus. Ele nos dá uma identidade. Aleluia. E é muito interessante que quando, assim como Maria, ela ouviu a voz do Mestre, ela reconheceu, né? Eu aprendo aqui que nós precisamos ter uma vida de intimidade com o nosso Pai, para que a gente possa conhecer a voz dEle, discernir, entender qual a sua vontade para as nossas vidas, e então decidir obedecer. Glória a Deus. E na sequência, então, respondendo essa pergunta, né, o que acontece nas nossas vidas quando Jesus ressuscita em nossas vidas? Um segundo tópico que eu gostaria de trazer para vocês. Nós encontramos a verdadeira paz e alegria. Por que verdadeira? A Bíblia vai nos dizer que existe uma falsa paz aí fora que o mundo oferece, mas existe a verdadeira paz. Glória a Deus, aquela que, mesmo em meio ao caos, nós sentimos paz e confiança em Jesus. Vamos ler juntos em João 20, versos 19 e 20. Glória a Deus. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse, paz esteja com vocês. Paz, a verdadeira paz. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Quando então Jesus ressuscita em nossos corações, nós experimentamos a verdadeira paz
e a alegria, queridos. Alegria e paz. Não é ausência de conflitos. Não se engane. Raiane, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Tenho tantos desafios na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Eu também tenho, queridos. Eu não estou falando de uma vida sem problemas. E não foi isso que Jesus também falou que nós teríamos. Não é verdade? No mundo tereis aflições. Faz parte. Jesus veio para esse mundo, como nós, como humanos, para mostrar para nós. Eu vim viver tudo que vocês também vão viver e estão vivendo, para dizer que é possível passar por aqui sendo obediente. Glória a Deus, vivendo uma vida de santidade, de busca de santidade todos os dias. Então, paz, alegria, é um estado, é um contentamento. Não é uma vida perfeita, que não tem problemas, que não vai passar por traições, como eu já falei aqui, que não vai passar por talvez abusos, eu não sei. Não vai passar por problemas, divórcios, não sei, queridos, qual é a sua história. Eu sei que quando Jesus ressuscita nas nossas vidas e nos nossos corações, nós podemos passar por tudo isso, assim como Jesus passou, e permanecer. Amém? Glória a Deus. Interessante, Filipenses 4:4, o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta, dizem que é a carta, da alegria. Ele fala, alegrem-se sempre no Senhor. Eu repito, alegrem-se. Que legal, o apóstolo Paulo estava escrevendo essa carta aprisionado, preso. Isso nos prova, queridos, que a alegria do Senhor nos nossos corações não depende, não está ligado às circunstâncias que nós estamos vivendo, mas está conectado a uma pessoa que nós servimos. Glória a Deus! Aleluia! Uma terceira coisa que acontece nas nossas vidas, o que a ressurreição faz nas nossas vidas. Quando Jesus ressuscita em nossos corações, quando Jesus ressuscita em nossas vidas, em João 20, 21 e 22, a sequência dessa leitura, nós recebemos o Espírito Santo. Você pode repetir comigo? Eu recebo o Espírito Santo. Eu não sei se você tem noção do que isso significa. Quando eu e você aceitamos Jesus, existe uma promessa. Jesus falou, eu vou subir para o Pai, mas eu enviarei o Consolador. Ele é uma pessoa, queridos. Ele mora dentro de nós, a partir do momento que nós aceitamos Jesus. Isso significa tudo nas nossas vidas. Significa também que nós não temos mais desculpa para pecar. Porque se você já teve experiência com o Espírito Santo, você sabe do que eu estou falando. A gente brinca aqui que ninguém mais peca em paz. É verdade. Porque essa é a ideia mesmo. É para que a gente viva uma vida de santidade. E não é na nossa força, é na nossa entrega. É na nossa dependência. É na nossa rendição a Ele. Esses dias eu conversei com uma jovem que estava desanimada na caminhada. Oi? Voltei. Estava desanimada na caminhada e se cobrando, sentindo um peso. Talvez muitos de nós nos sintamos assim em algum momento, mas o meu conselho para você que foi o conselho que eu dei para aquela jovem, confesse a sua fraqueza, sabe por quê? Não é na nossa força, queridos, que nós vamos ficar fortes. É o contrário. É na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas vidas. É quando eu digo, Senhor, eu estou desanimada. Senhor, eu não estou conseguindo, mas eu quero. E eu vou dar os passos necessários de obediência para agradar o teu coração. Mas me ajuda. É nessa hora, queridos, que a gente faz essa oração. Que o poder de Deus e o milagre de Deus acontecem em nossas vidas. É nessa hora de dependência e rendição que nós podemos ver, não é na minha força, se eu estou me sentindo cansada, sobrecarregada, eu estou carregando um jugo que o Senhor não colocou em mim.
Vocês estão me entendendo, amém? Porque ele diz que o fardo dele é leve. Ele é manso, ele é humilde. Então nós estamos carregando fardos que não foi o Senhor que colocou em nós. Nós precisamos entregar esses fardos, amém? Entregar as nossas vidas. Então nós recebemos o Espírito Santo. João 20, 21 e 22 diz assim: mais uma vez ele disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Glória a Deus, recebam o Espírito Santo. Ele é uma pessoa que habita na minha vida e na sua vida, se nós reconhecermos Jesus em nossas vidas, amém? Essa é a promessa para aqueles que reconhecem. Glória a Deus. Então, meu desafio para você, o meu conselho para você hoje: converse com o Espírito Santo, pelo amor de Deus. Não vai tomando as suas decisões. Queridos, preste atenção. Nós temos uma grande tendência, jovens e adolescentes que aqui estão, escutem. Nós temos uma grande tendência de andar no caminho da independência. Não preciso de ninguém. Eu vou seguir os meus próprios caminhos. Às vezes a gente não verbaliza isso, mas isso está aqui dentro. E a gente vai tomando as nossas decisões e chega lá na frente, quebrando a cara, lá no fundo do poço. A gente vai procurar ajuda, talvez, pedir um conselho. Senhor, me ajuda, eu estou morrendo. Amém, queridos? O Senhor vai estender a mão, glória a Deus. Ele é um Deus misericordioso, um Deus gracioso. Mas sabe qual é o convite do Espírito Santo para mim e para você nessa noite? Me pergunte antes. Converse comigo antes. Eu escrevi um livro. A sua vida está registrada em um livro com um propósito perfeito para você nessa terra. Pergunte ao Criador: Senhor, o que o Senhor quer de mim hoje? Senhor, qual é a tua direção nesse problema que eu estou vivendo? Me dê a resposta. E se você estiver vivendo o sábado de silêncio, calma. O domingo vai chegar, amém? Não tome as suas próprias decisões. Aguarde a voz do Senhor. E sabe uma coisa? Hoje as crianças estavam nos pedindo algo e a gente não deixou. E aí teve uma hora que insistindo, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer. Não e não, depois eu falei, quer saber? Conversa com o Espírito Santo. Não foi nem um minuto a conversa. O Espírito Santo deixou. Eu falei, peraí então, vem outro ensinamento. Aí Deus tem que ir nos dando estratégias ali, né? Já que foi muito rápido assim. Eu falei, na verdade, o Espírito Santo fala através dos seus pais hoje, sabia? E é verdade, queridos. O Senhor usa as autoridades dele nas nossas vidas. Às vezes a gente está quebrando a cara à toa. Tem pessoas que podem nos aconselhar e nos ajudar, queridos, a tomar decisões assertivas nas nossas vidas, amém? Não tome decisões no meio do caos, preste atenção. Não tome decisões precipitadas no meio da crise. Você vai tomar decisões por causa dos seus sentimentos que estão totalmente fora do lugar. Talvez ali na frente você vai se arrepender. Desabafe com alguém de sua confiança. Ore ao Senhor. Espera. Glória a Deus. Amém. E várias vezes a gente vive essas experiências de alguém vindo trazer comunicados, né? Pastor, assim, eu fiz isso, isso e aquilo, já fechei o negócio, entendeu? Tá bom? Tá bom. Queridos, nós não estamos aqui como liderança, como pais espirituais, como vocês quiserem nos considerar, os líderes da tribo. Ninguém vai falar, faz isso ou faz aquilo. Não é o nosso papel. Vocês são livres. Glória a Deus, nós somos livres. Mas eu posso escolher, como uma pessoa livre, ouvir um conselho antes de tomar uma decisão. Uma coisa é eu chegar
comunicar aos meus pais. Olha, eu decidi isso. É um comunicado. Outra coisa é eu perguntar. Eu estou pensando nisso. O que você acha? Qual é o seu conselho? Queridos, isso é um sinal de um coração humilde e obediente. E sabe o que mais? Um coração dependente da graça de Deus. A raiz da independência começou lá no céu. Sabe na vida de quem? Vamos ver se alguém vai acertar. Lúcifer. Não, meu amor. Mas depois o papai e a mamãe vai te ensinar direitinho. Foi do coração de Lúcifer. De Satanás. Começou se rebelando, tendo uma ideia. E aí depois que ele decidiu tudo, ele se rebelou. Ele não pediu conselho de ninguém. Ele se sentiu autossuficiente para fazer algo. Amém ou misericórdia? E vamos voltar para o esboço, que não tem nada aqui, Jesus. Vamos. Quarto princípio que eu gostaria de compartilhar com você. Quando Jesus ressuscita em nossas vidas, nós passamos a viver uma vida de fé. O Senhor nos convida a viver uma vida de fé. Hebreus 11:6 vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí nós vimos uma figura muito conhecida na vida de Tomé. Acredito que você já ouviu falar nessa passagem, João 20, 24 a 29, que nós vamos ler esse contexto, né? Um dos 12, Tomé, discípulo de Jesus, andou com Jesus, estava ali sendo ministrado por Jesus. Tinha um bom pastor, sim ou não? Tinha. Apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram, então os outros que viram o Senhor, falou com Tomé: nós vimos o Senhor, Tomé. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. Meu Deus. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então Jesus se virou, direcionou sua palavra para Tomé. Ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são, e Hebe Trancoso, felizes são aqueles que creem sem ver. Glória a Deus, aleluia. Às vezes, queridos, nós ouvimos essa história de Tomé e criticamos Tomé, né? Ah, Tomé, incrédulo. Para mim e para você, queridos. Quantas vezes nós estamos aqui ouvindo uma palavra e no nosso coraçãozinho ali, ó, sei. É assim, queridos. Mas nós precisamos pedir ao Senhor: ressuscita no meu coração todos os dias, amém? Para que nós tenhamos fé. Talvez quando a gente está aqui no culto, adorando, é fácil a gente declarar que a gente tem fé, a gente declarar a paz para o irmão, mas a segunda-feira vem aí, gente. Os boletos chegam, não é assim? Aquela fatura do cartão, que depois a gente fala: repreende, Senhor, o devorador. O devorador está orando lá, não tem nada a ver com isso, só você controlar um pouquinho suas finanças aí. Só você se regular, entendeu? E eu ouvi uma frase que me chamou a atenção, que tem a ver com o que a gente está falando. Tão louco que é acreditar é não acreditar. Complexo, né? Quão louco e difícil é de acreditar, também é de não acreditar. Então, queridos, escolha crer. Escolha confiar. Amém, queridos? Glória a Deus. Acredite, Ele está aí
nesse caos, Ele está aí nesse problema, mesmo sem você ver, mesmo sem você sentir. Nós vivemos nessa geração do sentir, né? É uma idolatria do sentir. Ai, mas eu preciso sentir. Ai, mas meu coração tem que... Seu coração tem que nada, queridos. Se alguém vier assaltar, seu coração palpitar, você está apaixonado pelo ladrão? Tá não, filho, está com medo, são outras coisas. Então não acredite no que o seu coração está falando, não. A Bíblia diz que enganoso é o coração. Escolha obedecer a palavra do Senhor. Então está confuso aqui? O que a Bíblia diz sobre isso? O que a minha liderança está direcionando sobre isso? Decida obedecer. Amém, queridos? Quinta coisa que acontece nos nossos corações, nas nossas vidas, quando Jesus ressuscita em nós. 5, Ele nos dá um sentido de vida. Glória a Deus, Ele nos dá um propósito, Ele nos dá uma missão. Nós não mais vamos viver por viver, passar por essa vida sem deixar nenhum legado. Não tem aquelas pessoas, não sei se você já conheceu alguém, que morre assim, mas não faz nem falta, assim, sabe, uma coisa assim, uma pessoa que, não sei, eu conheci pessoas assim, é triste, sério. Ou que às vezes o contrário, ai, dá aquela sensação de alívio, assim, não sei se você já... Eu já conheci, gente. Desculpa, Senhor, a minha sinceridade aqui, mas... Nós somos de verdade, né? Tem que falar a verdade. Mas tem aquelas pessoas, queridos, que passam nessa terra e cumprem uma missão. Elas deixam um vazio quando elas partem para a eternidade, não é verdade? Deixam um legado. Você já pensou no seu velório? Eu nunca tinha pensado, não, mas vamos pensar juntos? Será que nós teremos pessoas que sentirão a nossa falta, de verdade, assim, não é só lá no dia que dá aquele chororô depois? De verdade, pensar, essa pessoa fez diferença na minha vida, essa pessoa vai fazer falta nessa comunidade, em Trancoso, uma pessoa relevante. Sabe, queridos, tem muitas pessoas que têm medo de ousar na presença do Senhor por medo da crítica. Escuta isso. Ai, mas se eu me destacar na minha sala, eu posso ser criticado, ser zoado, né? Assim, adolescentes e jovens. Hoje o bullying está mais em alta. Na nossa época não tinha esse negócio de bullying, o negócio era brabo, gente. Era de Olivia Palito para lá. Quem é da época aí, né? Não tenha medo da crítica. Sabe por quê? Elas virão. E está tudo bem. Sabe quem não vai ser criticado? Eu acho que você já sabe. Quem não é relevante. Ninguém sabe que a pessoa existe. Não está fazendo nada para mudar a realidade ao seu redor. Essas provavelmente não serão criticadas. Talvez criticadas só pelo pai, a mãe ali em casa, né? Alguma coisa assim. Não tenha medo, queridos. Ouse na presença do Senhor. Faça diferença na sua escola. Fale do amor de Jesus. Faça diferença no seu bairro. Faça aquilo que o Senhor está te direcionando. Não paralise por medo da crítica. Ou talvez os elogios, né? Críticas e elogios virão. Mas permaneça no propósito. Amém? Não seja movidos nem pelos elogios, nem pelas críticas. Foque no propósito. Glória a Deus. João 21, de 1 a 5, diz assim, preste atenção. Nós estamos falando das aparições de Jesus após a ressurreição. Essa passagem é muito interessante. Olha só. O rei estava morto, né? Para os discípulos. O rei estava morto. E aí nós vemos aqui alguns discípulos que eram pescadores antes de Jesus chamá-los, voltando a pescar. Olha essa passagem, gente, preste atenção. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades.
Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse, eu fico imaginando isso aqui, a minha imaginação, tá, queridos, não está escrito na Bíblia. Eles desolados, meu mestre morreu, e agora? Vivendo uma vida sem sentido. Sei lá, eu vou pescar. Vou voltar para fazer aquilo que eu fazia, tanto faz. O meu mestre morreu. E aí Pedro disse, vou pescar. E os outros, tá bom, não estou fazendo nada também. Nós vamos também. Disseram os outros. Assim, entraram no barco e foram. Mas não pegaram coisa alguma a noite toda. E aqui nós temos um aprendizado, queridos. Quando nós estamos andando fora do propósito do Senhor, nós podemos trabalhar, nos cansar, mas não há prosperidade, queridos. Não sei se você conhece pessoas escravas do trabalho, mas não estão seguindo o centro da vontade de Deus, a direção do Senhor, e não consegue prosperar, não consegue realmente ter uma vida plena no Senhor e abundante. Mas aí amanheceu, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou, filhos, por acaso vocês têm peixes para comer? Não, responderam eles. E aí eu vou linkar já com o último tópico que eu gostaria de compartilhar, que tem a ver com essa passagem também. Então nós vimos os discípulos vivendo uma vida sem propósito, uma vida desanimada, apenas sobrevivendo, sem estar no centro da vontade do Senhor. Mas quando o Senhor entra nas nossas vidas, ressuscita dos nossos corações, queridos, Ele nos dá um sentido de vida. Glória a Deus. Que foi o que aconteceu com os discípulos, né? Quando eles seguiram Jesus, eles cumpriram o propósito, eles andavam com alegria no coração. Então, o último princípio que tem a ver com essa passagem que nós estamos lendo, quando Jesus ressuscita em nossas vidas e nos nossos corações, nós passamos a experimentar milagres. Amém? Glória a Deus! Nós estamos lendo a passagem da pesca maravilhosa. Eles estavam ali sem sentido, pescando, porque não tinha nada para fazer. E aí, na sequência, os versos 6 ao 8, disse assim, então Jesus disse, lancem. Jesus deu uma direção, deu uma palavra. Nós precisamos ouvir a direção que o Senhor tem para nós, queridos. Eu não estou falando para você virar pastor, pastora. Eu não estou falando para você morar na igreja. Eu estou falando que Deus tem algo que Ele colocou dentro de você. Algo específico, uma direção clara, que no dia do julgamento, não sei se já viram aquele vídeo, né, que uma vez viralizou, que Deus pergunta, né, e aí chegando lá na presença de Deus, eu não lembro muito, mas é mais ou menos assim, e o Senhor conversando com a gente, e eu entrego, o Senhor está aqui, o meu ministério, né, o pastoreio, as ovelhas, as pessoas sempre, e Deus olhar, mas quem falou que eu te chamei para ser pastora? Quem te disse? Não, mas ganhei muitas vidas. E aí chega um outro, não, porque eu fui um bom contador, né? Ou uma boa médica. Queridos, Deus escreveu um livro para cada um de nós. O nosso desafio é ouvir a voz dEle e obedecer. Eu não sei aonde o Senhor está te chamando. Eu sei que o Espírito Santo habita dentro de você e Ele vai te revelar. Amém? Glória a Deus. Então nós passamos a experimentar milagres. O Senhor deu uma direção. Lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiram recolher a rede de tão cheias de peixes que estava. Aleluia. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. O impulsivo, né? 8. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância.
Queridos, quando Jesus ressuscita nos nossos corações, você precisa se acostumar com o milagre. Amém? Glória a Deus, o milagre vai acontecer. O que é o milagre? É o sobrenatural, queridos. É aquilo que eu e você não conseguimos fazer na força do nosso braço. É aquilo que a gente experimenta, que a gente entrega. Senhor, isso aqui eu não dou conta. E você vê as coisas acontecerem, as coisas destravarem. É uma cura física, é uma cura emocional, espiritual. É um romper que você tem, um destravar em alguma área quando você entrega a sua vida ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Na presença do Senhor, basta uma palavra e tudo muda nas nossas vidas. Aleluia! A salvação que nós temos nele, queridos, não é na nossa força, não é o quanto que nós trabalhamos na casa do Senhor, não é o quanto de dons e talentos que nós temos, que o Senhor nos entregou, não. É pela graça do Senhor. É sobrenatural, é um milagre, foi Ele que fez, e o mínimo que nós podemos fazer como forma de gratidão ao Senhor, é entregar as nossas vidas para também ajudá-lo, né? Contribuí-lo, ou melhor, cooperarmos com o Senhor na salvação de outras pessoas, amém? Glória a Deus, aleluia. Então, para a gente concluir, essa promessa da morte e ressurreição do Senhor se cumpriu. Glória a Deus! Mas ainda há uma promessa. Gostaria que você ficasse de pé. Nós vamos ler em voz alta. Apocalipse 22, 20. Há uma promessa, queridos. Apocalipse 22, verso 20. Glória a Deus. Vamos bem alto. 1, 2 e... Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ele voltará. Glória a Deus. Ele voltará. Ele prometeu, queridos. E Ele vai cumprir. Aleluia. Ele voltará. Nós não podemos cair no engano dessa teologia que estão pregando aí fora. Preste atenção, adolescentes e jovens, desperta. Não vamos cair nessa teologia da hipergraça, de uma graça de graça, de uma graça que eu posso viver o que eu quero, da forma que eu quero, e que está tudo certo, porque Ele me amou e Ele me ama. Não. Ontem eu tive uma oportunidade de confrontar uma pessoa que eu sei que está ainda vivendo no pecado. E postou: o único que poderia me julgar me amou. É isso que estão pregando lá fora. E eu respondi: mas não se engane, Ele voltará para julgar. Eu tenho intimidade para fazer esse tipo de confronto. Eu sei o que eu estou fazendo. Não podemos nos enganar, igreja. Os falsos cristos estão aí fora, os falsos profetas, queridos. As igrejas inclusivas. Fique ligado nas redes sociais, vai sair vídeo polêmico essa semana, gente. As igrejas que se dizem evangélicas, inclusivas. Todos são bem-vindos aqui. Vocês sabem disso? Todos. Adúltero, prostituto, homossexual, todos nós vamos abraçar, acolher. Nós amamos o pecador. Mas quando a gente chega nesse lugar, queridos, aonde a presença do Senhor é real, nós não podemos mais ser os mesmos. Não podemos mais ser os mesmos. Algo de nós precisa sair, queridos, dos nossos desejos, da nossa carne, do nosso eu, do nosso orgulho, do nosso pecado. Esse é o verdadeiro evangelho, queridos. Ele nos ama até o fim, mas Ele voltará e haverá julgamento, sim. Aleluia! Glória a Deus! Ele vem. Ele vem. Creia em Jesus. Você pode até viver sem Ele. Não tão bem assim, mas pode até viver sem Ele, mas você não poderá morrer sem Ele, queridos. Não poderá morrer sem Ele,
porque a vida nessa terra não é só por um tempo, ela é eterna. Glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Feche seus olhos, receba essa palavra com amor. É o cuidado do Senhor com a igreja que Ele está purificando, Ele está santificando para a sua volta, queridos. Ele virá buscar a sua igreja imaculada, preparada. Aleluia! E se você tiver algo a entregar ao Senhor, a sua vida, fique à vontade, queridos. Se você quiser, levante suas mãos, se renda, se entregue. Se tem algo que você, Senhor, eu não dou conta, eu estou me sentindo fraca, eu preciso do Senhor. Essa oração é para você, levante suas mãos. Nós vamos orar juntos como igreja. Eu peço que a igreja esteja orando e intercedendo. Nós estamos numa batalha espiritual, em nome de Jesus, amém? Aleluia. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou o peso do